Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai continuar o estudo da obra Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, de Rubens Saraceni. Agora aqui, nessa parte número 26, tá? No vídeo anterior, a gente foi até a parte dos cordões energéticos, para mais ou menos a metade daquele subcapítulo. Agora eu vou retomar um pouquinho antes de onde a gente parou e vamos seguir adiante, tá bom? A gente viu ali na semana passada, só para refrescar um pouco a memória. A gente viu a questão aqui, ó, de que quando a gente manda boas energias, essas energias sobem e elas se proliferam, e quando a gente está vibrando em más energias, essas energias podem subir pelo chakra coronário, né, o chakra aqui da cabeça, mas elas tendem a descer e sair pelo chakra básico e elas adensam as energias. A gente também viu aquela questão do aspecto de se conectar na parte positiva ou negativa, né? E aí onde a gente viu, por exemplo, que só olhando aqui na observação, né? Ó, pessoas que dão mau uso às faculdades do amor tornam-se ardias, mau uso às faculdades de geração tornam-se vazias e tal, a gente viu isso, né? Então aqui agora a gente vai ver uma outra característica ainda, ó. Quando a ligação é estabelecida com o polo positivo das divindades, toda a onda vibratória envia-lhes gerada pelo sentimento positivo. O refluxo vibratório enviado pela divindade estimulará ainda mais esse sentimento virtuoso, como abrirá um pouco mais a faculdade mental relacionada com o tal sentimento. Todo sentimento ativa fontes geradoras de energias espalhadas pelo corpo energético, né, o corpo espiritual, das pessoas ou dos espíritos. Se são sentimentos virtuosos, as fontes que já geram naturalmente passam a gerar muito mais energias e as enviam ao mental e ao emocional, assim como doam a quem receber de frente as vibrações irradiadas pela pessoa virtuosa. E quem as absorver se sentirá bem. Por outro lado, o contrário acontece com quem alimenta sentimentos negativos, que recebe as vibrações de quem os está irradiando e logo se sente mal ou incomodado. Isso é algo de fácil comprovação, portanto é científico. Tem... Então, que é o que eu acabei de comentar, né? Eu li um pouquinho, só para relembrar o que a gente viu no vídeo anterior e vamos seguir adiante. Com isso, vou ajeitar aqui o microfone. Com isso, quem está gerando em excesso energias positivas torna-se doador para seus semelhantes deficientes. E quem está gerando energias negativas em excesso começa a ser esgotado pelas criaturas com as quais se liga automaticamente. Até aqui, descrevemos os cordões que surgem naturalmente a partir dos sentimentos íntimos. Mas há outros tipos de cordões que são ativados conscientemente por seres dotados de magnetismos poderosos. Geralmente são os responsáveis pela aplicação individual dos aspectos negativos das divindades. Sempre que projetamos uma onda vibratória negativa que alcança seus polos magnéticos negativos, atraímos a atenção desses seres magneticamente poderosos, que não só puxam para si a onda que projetamos, como também, através delas, começam a absorver nossas energias humanas, descarregando em nós suas energias cósmicas, altamente nocivas aos nossos corpos carnal e espiritual. Geralmente esses seres servem aos senhores dos tronos cósmicos, guardiões dos polos negativos das divindades, mas acontece de serem deslocados para a dimensão espiritual em seu lado negativo, no qual acabam retidos, pois foram atraídos por magias negativas. Como o magnetismo humano é muito atraente e as energias humanas são balsâmicas para eles, onde tiver alguém gerando-as em excesso, projetam cordões até o chakra cujo magnetismo seja análogo ao deles, e passam a absorvê-las.
assim como passam a descarregar na pessoa as energias que geram, mas que não irradiam naturalmente por causa do magnetismo das faixas vibratórias negativas da dimensão humana, que não absorvem energias naturais ou não cósmicas. Estes seres cósmicos naturais são capazes de projetar dezenas, centenas ou milhares de cordões, cada um ligado a uma pessoa ou espírito, o que não ocorre com os espíritos comuns. Sim, os espíritos comuns não conseguem projetar mais que um cordão para cada sentido, ainda que deem liga magnética a quantos cordões lhe forem projetados. Aí, vamos parar um pouquinho e fazer uma reflexão. Então, você vê, a gente está vendo agora um novo tipo de ligação, que não é aquela ligação natural, né? Uma ligação um pouco mais complexa. Aí eu não entendi aqui. Quando eu fiz a primeira leitura, eu entendi. Ah, então, por exemplo, quando a gente vai estar vibrando uma energia de tamanho nível baixo, que a gente vai se conectar com entidades extremamente negativas, como magos negros, por exemplo, e aí vai ter essa característica, porque nós sabemos como o nosso ectoplasma é valiosíssimo e as entidades utilizam muito ele. As do bem, de bom grado e de maneira justa e correta, e as do mal, querendo sugar o máximo possível, porque se alimenta dessas energias. A gente viu os vídeos anteriores aqui, que são de sucubos, incubos, estão pegando tudo energia, né? E os vampirismo energético também. Mas aí o que eu fiquei com dúvida naquela parte, que é assim, de novo, né, que eu não sei responder isso. Porque aí vai ter os senhores dos tronos cósmicos que estão trabalhando para essas entidades não com aspecto negativo. Até aí, perfeito. Mas não sei se o que eu fiquei nessa dúvida é, pô, mas peraí, eles se desviam ao ponto de ficarem presos em regiões negativas? Aí eu não consegui compreender em plenitude essa parte do livro. Porque eu entendi de duas formas distintas, aí eu não sei qual que é a certa. Né? Eu entendi que ou esse pessoal acaba se perdendo, sabe? Aquela situação que tu, sei lá, tu vai entrar pra polícia e aí tu se corrompe. Então, na verdade, era pra ser policial, tu se corrompeu. Então, tu virou um bandido dentro de um lugar que não era, aí você vira um bandido, né? Em vez de ser um policial. Então, não sei se quando ele vai dizer aqui, né, que esses senhores do trono aqui, que trabalham, né, para os tronos cósmicos, que vão ter que sugar essa energia para absorver essa energia e equalizar, acabam se perdendo nisso, então é tanta energia que eles começam a vibrar naquela coisa ruim e acabam ficando presos nas dimensões negativas, fazendo mal, ou se eles ficam em frequências negativas, mas absorvendo, eles continuam, né, com a questão de trabalhando para a luz, entende? Eu não consegui entender isso. Ou se é uma questão de eles estarem absorvendo energia, e aí você vibrar naquilo ali, e é outras entidades ao redor também se alimentarem energeticamente, e aí onde fazer o mal, né? Porque a gente sabe que se comunicar com energias ruins, como ele vai dizer, né? Ver o início ali, que lindo. Ou com energias positivas, a gente vai passar a gerar aquelas energias. Então a gente vai mandar a energia, o pessoal vai sentir, a gente também vai sentir. A gente vai começar a gerar por nós mesmos, então a gente vai sentir ainda mais energia, ainda mais luz, pô, perfeito. Agora, quando negativo, a gente vai sentir aquele bof, né, aquela coisa pesada, né? Vai sentir o cansaço, vai sentir esse roubo energético, né? Mas eu não consegui entender aqui na plenitude, tá? Por isso que eu tô deixando aqui pontuando essa parte. Toda a parte de cordões aqui eu acho que ficou bem fácil de entender, né? Então, eu espírito, você espírito, a gente consegue se ligar por um chakra e pode desse chakra fazer várias ligações, né? Perfeito. Mas não vai escapar disso. Agora, essas entidades mais evoluídas, elas conseguem se ligar milhares em cada chakra, né? Então isso a gente viu que é uma nova característica de ligação. Então não é só eu estar vibrando amor e pensando na pessoa que eu faço um cordão de ligação. Aqui já vai ter uma ligação baseada no que eu estou sentindo. Então é um outro tipo de chakra, né? E vamos continuar o estudo. E antes daqui, já vamos aproveitar e já fazer esse recadinho.
Porque você está assistindo o vídeo e você pensa, pô, Cris, mas você tem que explicar aqui no detalhe, né, essa dúvida, como é que você traz uma dúvida para nós? Entende? A gente está estudando e tinha que trazer a resposta. Então, gente, só para setar a expectativa de vocês. Eu estudo a espiritualidade há mais de 6 anos, tá? Busco fazer esse trabalho alinhado os desejos de Jesus, para trazer conhecimento ao mundo. Mas eu sou um estudante de espiritualidade. Eu não tenho anos, décadas de caminhada na Umbanda, eu sou universalista, como vocês bem sabem. Eu não sou um sacerdote de Umbanda, né, por motivos óbvios, porque eu não tenho nem uma trajetória de anos e anos e décadas na Umbanda, como é que eu vou ser um sacerdote? Nenhum. Então, muita coisa eu não sei responder. Tá? Eu não estou me propondo a que seja um treinamento de Umbanda, que seja um curso de Umbanda. Não. A proposta do vídeo é estudar a obra com alguém que é leigo no assunto, mas está estudando, de coração aberto, conectado com Deus para entender o máximo possível, mas tem coisas que eu realmente não alcanço. Tá? Mas sempre como costumo dizer, se fosse Rubens Saraceni fazendo estudo da obra aqui no meu lugar, nossa, com certeza ele ia dar um banho explicando 200 coisas a mais do que eu consigo explicar, tá? É só para setar já a expectativa de vocês, de quem está estudando essa obra com vocês, tá bom? Então vamos adiante. Então a gente já viu essa questão desses dois cordões, vamos lá. Há um terceiro tipo de cordão energético projetado a partir de magias negativas, as quais, quando ativadas, projetam ondas transportadoras de energias enfermiças, irritadoras, apatizadoras e etc. Toda magia é feita com determinados elementos materiais, dos quais os espíritos senhores de processos mágicos extraem a parte etérica, potencializando e depois a ativam, projetando a partir dela uma onda transportadora da energia potencializada de que irá inundar o corpo energético da pessoa alvo da magia negativa, enfraquecendo-a ou despertando sintomas de doenças no campo físico que, por estarem localizados no corpo energético ou espiritual, não são identificados pela medicina. Muitas pessoas consultam os médicos. Estes, não encontrando doenças físicas, receitam medicamentos inócuos ou taxam-nas de hipocondríacas, já que não aceitam a existência de doenças no espírito, originadas pela absorção de energias nocivas, negativas, né? Por pessoas vítimas de magia negra ou de obsessores e inimigos espirituais. Com isso, temos alguns tipos de cordões bem distintos, que podem energizar ou desenergizar, estimular ou paralisar, curar ou adoecer, magnetizar ou desmagnetizar, etc. Entende? Aí, antes da gente ver esses tipos de cordões, vamos ver só essa coisa. Então, você vê esse terceiro tipo de cordão que se conecta com magias negativas, que é justamente quando se faz uma magia negativa, né? Entende? E lembra que magia negativa, como ele vai dizer, vai existir componentes materiais, enquanto você vai fazer um ritual de magia negra, que tu, né, aquela coisa, bota o nome na boca de sapo, sacrifício de animal, esse tipo de coisa. Mas lembrando que se você sentir ódio, sentir uma emoção muito forte e pensar na pessoa e mandar aquilo para a pessoa, você cria magia negra da mesma forma, né? Então você vê, vai ter esse componente da magia negra, vai criar um cordão energético específico, né? E aí é interessante, por isso que eu gostei de fazer, quis trazer essa leitura para cá, porque é muito interessante a espiritualidade nos ensinar isso através de Rubens Saraceni, que existir doenças espirituais, né? Nós sabemos, por exemplo, uma clássica que você não, Jesus nos ensinou a força do perdão. Aí você não perdoa, você fica carregando aquele ranço, aquele rancor, aquela mágoa. Isso vai fazendo mal pro teu corpo espiritual. E você tá vivendo a vida aqui no corpo físico de boa. Mas aí vai acumulando aquela antimatéria, vai acumulando aquelas energias deletérias. Vai chegar um ponto que o teu corpo espiritual, ele não vai mais aguentar carregar aquela energia. E ele faz o quê? Ele abaixa aquela energia para o corpo físico. Pof, se torna um câncer. Então tu vê a mesma situação daqui. Você tá com uma magia negativa. Entende? Aí você, lembrando que você tá com essa magia e aí você tá vibrando naquelas ondas, então aquilo vai se potencializando. E aquilo vai indo, aparece, manifesta no corpo físico.
E às vezes vai tendo um sintoma de alguma coisa que não manifestou no físico ainda. Aí ele vai dizer, hipocondríaco, porque não apareceu aqui no raio-x. Pô, mas será que o raio-x vai dizer tudo? Né? O seu componente está lá no espiritual, e como é que você resolve? Né? Então, e aí, por exemplo, só para dar um exemplo de um caso real que aconteceu com a minha família em relação a isso, minha mãe estava com um problema muito grave de estômago e não se resolvia. Não se resolvia, médico para lá, médico para cá, remédio para lá, nada, não se resolvia. Ela foi numa mulher que era uma benzendeira, essa benzendeira que conhece todo o trabalho da luz, né? Porque ela fazia o bem. Então, ela colocou um cordão na cintura da minha mãe, na altura do umbigo, amarrou, fez um nó assim, e ela disse, ó, você vai tomar essa beberagem aqui de ervas. Eu não vou lembrar qual é o detalhe, tá? Mas tipo assim, por 7 dias. Vai tomar essa beberagem. Todo dia de manhã um copinho. Por 7 dias. E depois você não vai tirar esse cordão. Você vai tomar banho, você vai viver com esse cordão. O dia que esse cordão cair naturalmente, você vai estar curada. E aí minha mãe não tinha... assim, tentou todas as outras coisas, não foi, teve essa opção. Fez. O que aconteceu? Foi passando os sintomas, foi passando os dias, não lembro agora de cabeça qual é o relato, se demorou 1 mês, 2 meses, caiu o cordão. E aí um dia tomando banho, porque aí acostuma que tá com aquele negócio ali, um dia tomando banho, aquele cordão de tecido caiu. Aí ela caiu. E o problema nunca mais aconteceu. É uma cura espiritual, entende? Que vai, estou trazendo aqui um exemplo, que vai corroborar justamente o que a espiritualidade está nos trazendo aqui através de Rubens, né? Era uma doença que estava lá no espiritual, estava começando a manifestar no físico. Ah, mas eles fizeram todos os exames que tinha acesso, se fosse hoje, com a tecnologia que a gente tem hoje, talvez uma ressonância magnética avançadíssima, ia ter descoberto alguma coisa que na época não tinha, não sei. Não estou entrando no mérito disso. Estou contando o fato, isso é um fato. Ela procurou a medicina física, dentro do que ela tinha acesso, e não resolveu. E dentro do espiritual resolveu. Então, opa, significa que era um problema que tinha origem espiritual. E quando a gente dá um passo além de analisar e entender que Deus está sempre conosco, que a nossa equipe espiritual está sempre conosco, tu acha que foi coincidência que apareceu alguém para falar daquela mulher, para ela procurar ajuda para aquela pessoa? Com certeza não, né, gente? É Deus trabalhando, né? Mas, ó, vamos ver agora 1, 2, 3, 4, 5 tipos de cordões divinos. De cordões magnéticos, né? Primeiro, cordões divinos. Eles surgem a partir da vibração íntima de sentimentos virtuosos e ligam mentalmente as pessoas às suas divindades. Se os sentimentos virtuosos deixarem de vibrar, os cordões rompem-se naturalmente. Olha que interessante, né? Estamos vibrando no amor, estamos vibrando na luz. Vamos pensar em pessoas relacionadas a isso. Pensei no meu anjo da guarda. Me conectei com ele. Parei de vibrar nisso, se rompe. Entende? Cordões cósmicos surgem a partir da vibração íntima de sentimentos viciados. Ligam mentalmente as pessoas aos polos magnéticos negativos e só se rompem caso se deixe de alimentar e vibrar tais sentimentos negativos. Olha que interessante, os cordões cósmicos é aquele que a gente viu no início aqui do capítulo, né? Então, estamos vibrando coisas negativas, vamos se conectar com isso. Agora, olha que interessante. Se o primeiro cordão preciso estar mantendo a vibração de luz para ele se manter, parei, né? Como ele vai dizer, se os sentimentos virtuosos deixarem de vibrar, os cordões rompem-se naturalmente. Esse cordão cósmico que está ligado na parte negativa, você vê ele, ó, só se rompem caso se deixe de alimentar e vibrar tais sentimentos negativos, né? Então, estou vibrando amor, fiz um cordão divino. Fiquei meio neutro. Pum, rompi ele, né? Um negativo, se você vê, eu preciso de mais força para quebrar ele, né? Interessante isso, né? Interessante ver como ele tem uma ligação mais forte. Será que essa ligação mais forte vem por uma característica de ele precisar absorver mais energia, por isso que ele se forma mais? Porque eu não só tenho que parar de vibrar, como parar de alimentar essa energia? Não sei, eu posso essa pergunta. Mas me chama a atenção aqui na leitura, né?
Cordões naturais surgem para direcionar as energias geradas em excesso pelas pessoas. Podem ser positivos ou negativos. A gente também acabou de ver, né? Nós vimos lá atrás. Né? Cordões magnéticos surgem a partir de vibrações magnéticas mentais e ligam seres ou espíritos magneticamente poderosos a outras pessoas ou espíritos. Isso daqui a gente também viu uma leitura lá atrás, eu até comentei sobre, né, quando a gente viu aquela questão de roubo da energia, né, energia e tal, é esse cara aqui, né? Então você vê, quando a gente tá buscando se conectar, e aí às vezes alguns tipos de rituais, ou às vezes nem ritual mesmo específico de magia, né? Às vezes a gente pode só, se a gente, por exemplo, tá fissuradaço por alguém, pô, a gente tá buscando se conectar àquilo. A gente tá vibrando muito numa situação e canaliza naquela pessoa, a gente tá se conectando àquilo ali, né? Então, tem uma vasta literatura nos ensinando sobre obsessões complexas, por exemplo, e aí a gente vai ter muito essa questão aqui, né? Pô, tô vibrando ódio, começo a atrair um espírito vibrando ódio, a gente começa a entrar em sintonia e a gente vai fortalecendo essas ligações, né? Inclusive, tem até questões de desobsessão que não podem ser feitas, às vezes, no primeiro momento. Porque esses espíritos estão com essas ligações energéticas tão fortes que se tirar o obsessor do espírito, do encarnado, o encarnado vai passar mal e vai desencarnar. Então, essa desobsessão tem que ser feita de forma muito lenta, ou às vezes só no momento do desencarne para se separar. Tamanho o nível de simbiose que vai se gerando essas conexões, né? E o último cordão aqui, que é os cordões energéticos, projetados por meio de magias, visam a vitalizar ou desenergizar pessoas e até espíritos presos em cadeias mágicas astrais, né? Que a gente também viu mais cedo. Agora, última observação, ó. Os cordões divinos, cósmicos e os naturais surgem a partir da vibração íntima de sentimentos virtuosos, sentimentos viciados e geração excessiva de energia pelas pessoas, e desaparecem assim que os sentimentos deixam de ser vibrados ou a geração energética se estabilize. Os cordões magnéticos podem ser anulados pela lei maior e pela justiça divina, se evocadas religiosamente por intermédio das divindades aplicadoras delas na vida dos seres. Os cordões energéticos projetados por meio de magias podem ser rompidos por magias positivas ou mediante evocação mágica das divindades. Os tipos de onda vibratória que dão origem e sustentação aos cordões, pois é por meio delas que as energias fluem, são classificados assim: ondas magnéticas energizadoras e desenergizadoras, ondas energéticas magnetizadoras e desmagnetizadoras, ondas transportadoras de energias, ondas absorvedoras de energias, ondas naturais, ondas mentais e ondas elementais, né? E aí a gente finaliza esse subcapítulo aqui. E aí, gente, a gente vai ver mais para frente essas ondas aqui que ele está comentando nos capítulos futuros. A gente vai ver essa questão dessas ondas aqui no detalhe. Mas você vê que, olha que interessante. Então isso já traz para nós um resumo ali de que os cordões divinos, cósmicos naturais, surgem a partir da vibração íntima. Então, ele faz aqui um resumo do que a gente acabou de estudar. Então, a importância da gente estar atento no que a gente está vibrando, no que a gente está sentindo, no que a gente está emanando. Ah, nossa, fiquei sentindo muito ódio, tive uma discussão no trabalho, briguei com o colega de trabalho, estou sentindo ódio por ele, estou sentindo raiva por ele. Pode ser que tu criou um cordão magnético aqui, de negativo. Ah, então ferrou. Meu, não tem solução? Tem. Como ele vai dizer aqui, ó. A questão da oração, né? Mas você vê que não é só oração, porque a oração ela tem essa força de se quebrar isso. A equipe espiritual, os orixás, tem a força para quebrar. Mas o que está vibrando? Né? Então, assim, eu vou orar para pedir para Deus limpar isso. Vou orar pedir para a espiritualidade maior limpar isso para mim, resolver essa situação. Mas se tu continuar vibrando ódio, nesse exemplo que eu estou dando, você está vibrando ódio, raiva por uma pessoa do teu trabalho, o que vai acontecer?
Eles podem cortar aqueles cordões, sentir ódio, quero que aquele cara se ferre. Pum, conecta, cria-se o laço de novo. Ah, não estou sentindo mais ódio ainda. Fortalece-se esse laço, né? Então, olha a importância, depois a gente fazer esse estudo aqui de cordões energéticos, da gente entender por que a espiritualidade tanto fala para nós da reforma íntima, né? Por que a espiritualidade tanto fala que nós temos que prestar atenção em nós, no que nós estamos vibrando, no que nós estamos pensando, no que nós estamos sentindo, olharmos isso, revermos vários conceitos, revermos várias maneiras que a gente vive. Ah, mas eu sou fofoqueiro a vida inteira, eu nasci assim. Cara, tem que abandonar a fofoca, tá errado. Ah, não, mas eu sou um cara promíscuo, eu sempre fui assim, desde os 18 anos eu traio mulher e faço um monte de sacanagem. Cara, você precisa rever isso, porque você tá usando o sexo de maneira deturpada. Ah, não, mas eu sou muito violento mesmo, eu sou assim, minha personalidade é assim, eu sou explosivo, eu brigo, eu discuto, já briguei com não sei quantas pessoas. Precisa repensar essa questão da violência, porque isso tudo vai gerando, imagine quantas ligações, quantos cordões magnéticos negativos vai se ligando por N motivos. E aqui eu estou dando alguns exemplos bem esdrúxulos, né? Mas aí pensa, a importância da reforma íntima aqui para você ir regulando essas coisas, porque se você não regula, imagine, vai tendo ligação por violência, ligação por sexo deturpado, ligação por vícios, ligação por raiva, ligação por maldade, ligação por inveja. Nossa, vai virando um sarcel, né? Entende? Mas é isso daí, gente. Vamos ver com o tempo de vídeo. Ó, 26 minutos. Vamos dar uma olhadinha aqui nas minhas observações. O próximo capítulo é grande, mas nós vamos ver o subcapítulo 16.4. O mistério das fontes mentais geradoras e ativadoras. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar aqui, né? Vou encerrar o vídeo, vou fazer os recadinhos de todo o vídeo, aí vai dar ali meia hora, e aí no vídeo de quarta-feira a gente já começa direto no capítulo 16.4, né? E a gente estuda ele inteiro. Ou não, né? Porque agora tem uns capítulos aqui grandes, tá? Então a gente dividiu esse capítulo agora dos cordões energéticos. Pode ser que ao longo da obra daqui para frente a gente vai ter isso acontecendo mais vezes, tá? Só para comentar com vocês. Aí, se eu me lembro de cabeça, vai ter 2 momentos do livro, tá? Que aí eu vou fazer a leitura integral do livro, que eu não fiz isso ainda. A gente tá lendo alguns pedaços, alguns recortes, algumas observações, mas vai ter 2 momentos que eu vou fazer a leitura integral e provavelmente vão ser vídeos enormes, mas aí eu vou avisar vocês, tá? Que aí vai ser um que a gente vai ver a questão da encarnação. Por que é tão relevante isso? Pô, eu tô encarnado, então eu acho extremamente relevante esse ponto. Se eu tivesse um plano espiritual, talvez eu falasse, mas eu tô aqui encarnado no corpo físico, então eu achei extremamente relevante. Então esse capítulo nós vamos fazer integral, então provavelmente estoura mais de hora, e um outro que é lá no final, semana penúltimo, ou penúltimo, antepenúltimo capítulo do livro, que vai falar só sobre os tronos negativos. Aí que lá também vai ficar grande, mas aqueles lá eu não vou cortar. Tá? Os outros aqui, conforme for indo, a gente vai editando para sempre ser objetivo de manter dentro da meia hora ali, tá bom? Gente, os recadinhos de todo vídeo. Eu peço para você, por favor, se você puder, se você quiser, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, deixe um comentário. Se você estiver vendo pelo celular, aparecer a opção de hypar o vídeo, hypa o vídeo. Todas essas ações que você faz é de graça, é rápido, é fácil para você. Só que o que vai acontecer? O YouTube entende que se você viu o vídeo inteiro, pô, o vídeo é bacana. Vou mostrar para mais pessoas esse vídeo. Se você clicou no gostei, se você compartilhou, se você se inscreveu no canal, se você fez essas coisas, o YouTube entende que esse vídeo é legal, passa para mais pessoas, entende que o canal é relevante, passa o canal para mais pessoas. Dessa forma, você ajuda o canal a crescer e o principal motivo e objetivo é você ajuda a mensagem a se espalhar, entende? Então, se você puder, por favor, faça essas ações que ajudam bastante, tá bom? Eu também deixo o convite para você. A gente, nesse vídeo aqui, está estudando essa obra de Rubens Saraceni, mas no canal já tem, graças a Deus, vários autores, várias obras estudadas, tá bom? Então vai na seção de playlists, lá tá organizado certinho, as playlists por autor. Então vai ter vários autores. Então, e conforme o tempo tá passando, se Deus quiser, a gente vai crescer cada vez mais a seção de playlists, tá bom? Eu também deixo para facilitar o estudo de vocês, encontrar o que a gente vai estudar em cada vídeo.
Eu deixo na observação de cada vídeo os capítulos que a gente estuda, tá? E estou fazendo também os aperitivos ali em shorts, que é o resumo do que a gente vai ver naquele vídeo, para, primeiro, facilitar e espalhar mais o conteúdo, e segundo, que é para ajudar quem já quer ver o vídeo, mas não sabe o que tem aqui na parte 27 do vídeo, na parte 14, na parte 13. Aí ele vê lá o aperitivo e já tem um resuminho para entender o que ele vai encontrar ali, né? E aí quem não viu, caiu de paraquedas no aperitivo, ficar com vontade, pô, quero entender mais desse tema. E aí, clicar ali para ver. Tá bom, gente? E o último recadinho é: eu fico muito feliz que você está aqui comigo, mas estudar a obra aqui por mim, junto comigo, não invalida a leitura original e integral da obra. Tá bom, gente? Se você quiser entender um pouquinho mais por que eu estou dando esse recado, porque eu aviso todo vídeo isso, vai lá, Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, parte 1, bem no início do vídeo, eu explico com bastante detalhes por que esse recado é tão importante e por que ele aparece em todos os vídeos, tá bom? E é isso aí, gente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo do canal.